E se a gente pudesse usar a maior genialidade da natureza, que foi aperfeiçoada por bilhões de anos, para resolver os nossos problemas mais cabeludos hoje? Pois é sobre isso que vamos conversar. A gente vai mergulhar numa das ideias mais incríveis da computação: os algoritmos genéticos. Para começar, vamos pensar numa coisa. Olha a complexidade de um olho humano, ou a perfeição aerodinâmica da asa de um pássaro. São projetos de uma eficiência absurda. Mas como? Como a natureza chegou nesses resultados tão fantásticos? Qual foi o processo por trás disso? A resposta é essa aqui: seleção natural. A natureza não tinha um manual de instruções, um projeto pré-definido. Pelo contrário, foi um processo gigantesco de tentativa e erro em uma escala que a gente nem consegue imaginar, que foi, aos poucos, favorecendo quem se adaptava melhor. E é essa ideia que serve de inspiração para tudo que a gente vai ver. Então, para a gente entender de verdade os algoritmos genéticos, primeiro, a gente precisa voltar na fonte, na inspiração original de tudo, a teoria da evolução de Darwin. Vamos revisitar rapidinho essa teoria, que não só mudou como a gente entende a vida, mas que também abriu caminho para resolver problemas de um jeito totalmente novo. No fundo, a teoria de Darwin é até bem simples e elegante. Ela se apoia em 3 ideias principais. Primeiro, os seres de uma mesma espécie não são todos iguais. Existe variação entre eles. Segundo, essas características diferentes podem ser passadas de pais para filhos. E terceiro, o ambiente seleciona quais dessas características são mais vantajosas. E isso leva a gente para essa frase famosa. Mas atenção, mais apto não quer dizer o mais forte, quer dizer o mais adaptado ao ambiente. Quem tem características que funcionam melhor naquele lugar e naquele momento, tem mais chance de sobreviver e deixar descendentes. Com o tempo, geração após geração, a população inteira vai ficando cada vez mais apta. A natureza vai esculpindo os melhores designs. Ok, entendido. Mas e a computação com isso? Como é que a gente pega essa ideia da biologia e transforma em uma ferramenta de software? É aí que a gente entra no mundo da computação evolucionária. Essa foi a grande sacada. Lá nos anos 70, pesquisadores como o John Holland pensaram, peraí, e se a gente fizesse a mesma coisa, mas em vez de evoluir seres vivos, a gente evoluísse soluções para um problema? A ideia era trocar um ambiente natural por um problema que a gente quer resolver. E essa analogia, essa metáfora, se encaixa de um jeito perfeito. Dá uma olhada aqui. O ambiente da natureza vira o nosso problema. Um indivíduo, na computação, é uma solução candidata, uma tentativa de resposta. A aptidão, que na biologia é a chance de sobreviver, aqui vira a qualidade da solução. E o genoma, o DNA, vira o jeito que a gente representa a solução em código. É uma tradução direta. Então, juntando tudo isso, a gente chega na definição do que é um algoritmo genético. É um método que imita a evolução para achar as melhores respostas. Ele não calcula a solução de forma direta. Ele, na verdade, cria um ambiente digital onde várias soluções competem e as melhores vão sobrevivendo e se aprimorando, geração após geração. Tá, a teoria é muito legal, mas como isso roda na prática? Como é o dia a dia de um algoritmo genético? Vamos mergulhar agora no ciclo de vida dele para ver como as peças do quebra-cabeça se juntam. O motor do processo é esse ciclo aqui. Primeiro, a gente começa com um monte de soluções criadas totalmente ao acaso. Depois, a gente mede o quão boa cada uma delas é. As melhores são escolhidas para se reproduzir e criar uma nova geração de soluções. Essa nova geração, que é potencialmente melhor, substitui a antiga. E aí, o ciclo recomeça. Repetindo isso várias vezes, a qualidade geral das soluções vai melhorando, evoluindo para uma resposta cada vez melhor. O ponto de partida é a população. Pensa, por exemplo, que a gente quer achar a melhor rota de entrega para uma transportadora. Cada indivíduo do nosso algoritmo seria uma rota completa, uma solução possível. No comecinho, a gente gera centenas de rotas aleatórias. A maioria vai ser horrível, claro. É o caos inicial de onde a ordem vai aos poucos surgir. Aí entra a seleção, que é a grande força da evolução. O algoritmo dá uma nota de aptidão para cada rota. Rotas mais curtas ganham notas altas, as mais longas, notas baixas. Simples. Depois, as rotas com as melhores notas têm mais chance de serem escolhidas como pais da próxima geração. As soluções ruins, essas vão sendo deixadas para trás. Depois de selecionar os melhores pais, vem a parte da reprodução, que a gente chama de crossover. O algoritmo pega 2 soluções boas e mistura as partes. Imagina que uma rota pai tem um começo muito bom e a outra tem um final excelente.
O filho pode herdar essas duas partes boas e se tornar uma solução ainda melhor que as duas juntas. É basicamente reprodução, só que com código. E para fechar o ciclo, a gente tem a mutação. E ela é fundamental. De vez em quando, o algoritmo faz uma pequena alteração aleatória numa solução nova. No nosso exemplo, seria tipo trocar a ordem de duas cidades na rota. Isso parece pouco, mas garante a diversidade. Impede que todas as soluções fiquem parecidas demais e que o algoritmo pare de explorar caminhos novos. É o que evita a estagnação. Certo, já entendemos a teoria, já vimos o processo. Mas a pergunta que não quer calar é: para que serve isso tudo? Onde é que essa tal de evolução digital realmente faz a diferença? Vamos dar uma olhada em algumas aplicações que são, no mínimo, surpreendentes. A grande mágica dos algoritmos genéticos é que eles não pensam como a gente. Eles não têm os nossos vícios, as nossas intuições ou os nossos preconceitos sobre como uma solução deveria ser. Eles são guiados por uma única coisa: desempenho. E isso permite que eles achem soluções otimizadas e muitas vezes totalmente inesperadas, soluções que um engenheiro humano talvez jamais imaginasse. E o resultado disso é uma lista enorme de aplicações. Eles são usados na engenharia para projetar peças de avião mais leves e antenas mais eficientes. Em logística, para otimizar horários de voos e rotas de entrega. Até na medicina, para ajudar a descobrir novas moléculas para medicamentos. Basicamente, onde quer que exista um problema de otimização muito complexo, os algoritmos genéticos podem ser uma ferramenta poderosíssima. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Quando a gente imita o processo mais poderoso e criativo da natureza, a própria evolução, a gente abre portas para resolver problemas de um jeito que estamos só começando a entender. A questão que fica no ar não é nem se a evolução pode nos ajudar, mas sim que outras coisas incríveis a gente pode descobrir se dermos espaço para soluções evoluírem por conta própria.